Imagine uma situação na qual há uma tabela com diversas informações e queremos verificar se todas as células receberam um valor, se não há nenhuma célula que está com o seu conteúdo vazio. E aqui, por exemplo, temos uma tabela com 500 linhas, que vai da linha 2 até a linha 501. E queremos alguma forma ágil de validar ou encontrar as células que não foram preenchidas em alguma das colunas. Por exemplo, aqui na coluna B, onde há células que não possuem conteúdo, que estão com o valor vazio. Então, vamos aprender uma forma rápida de navegar para encontrar estas células com o valor vazio, além de adicionar uma formatação condicional, uma estilização diferente para a célula quando ela estiver preenchida ou não preenchida, e uma estatística que retorna quantas células faltam ser preenchidas na coluna da tabela analisada. Por exemplo, aqui nesse contexto, na coluna B há 6 células que estão sem valor. E, por exemplo, se formos preenchendo, navegando, encontrando essas células que estão sem valor, ao retornarmos aqui, a preencher 0. E dessa forma, fica um pouco mais ágil e prático encontrar células que estão vazias e ir adequadamente preenchendo, ao invés de manualmente ir procurando, preenchendo, ainda mais nesse contexto, onde há muitas linhas. Por exemplo, nessa tabela, 500 linhas. Então, vamos para a prática, aprender como fazer isso. Então, novamente, temos aqui um exemplo prático com dados didáticos e fictícios para estudo. Novamente, uma tabela na coluna A que possui códigos que vão do 001 até o 500, iniciando na linha 2, indo até a linha 501, ou seja, essas 500 linhas de tabela. E na coluna B, valores aleatórios de uma pontuação, por exemplo. E queremos encontrar e destacar e também contabilizar quantos campos ainda não foram preenchidos. E para isso, vamos fazer primeiro o seguinte. Sabemos que a nossa tabela vai da linha 2 até a linha 501. Então, o nosso intervalo seria, da coluna que vamos analisar, B2 até B501, primeiro para fazer a formatação condicional. Então, para estilizar de uma forma quando estiver preenchido e de outra forma quando o campo estiver sem conteúdo, não estiver preenchido, estiver vazio. Então, vamos em formatar, formatação condicional. Primeiro, então, aplicar ao intervalo. Bom, o intervalo que vamos analisar é da linha 2 até a linha 501, na coluna B. Então, aqui, poderíamos aplicar o intervalo de B2, B501. Então, esse seria o intervalo. Regras de formatação, formatar células C. Se a célula não está vazia, ou seja, se ela possui conteúdo, vamos aplicar uma cor de preenchimento específica. Concluído. E agora sim vamos adicionar outra regra, novamente o intervalo de B2, até B501. E agora, na regra de formatação, vamos formatar a célula C. Está vazia a célula. Então, se ela estiver vazia, se ela não tiver conteúdo, vamos estilizar de uma outra forma. Então, aqui em estilo de formatação, cor de preenchimento, vamos selecionar outra cor. Concluído. Então, as duas regras criadas. Quando a célula não está vazia, recebe essa estilização. E quando a célula está vazia, essa outra estilização. E agora, conferindo, aqui em breve vamos aprender o atalho também para navegar mais rapidamente dentro dessa coluna da tabela. Então, muito bem, quando a célula está vazia, ela recebe uma estilização diferente. E quando ela está preenchida, que ela possui algum valor, também há outra formatação condicional, mudando o estilo da célula. Aqui, então, para navegar de forma mais rápida na coluna, na tabela, podemos utilizar o atalho Ctrl e a seta do teclado. Então, aqui, por exemplo, se eu selecionei essa célula, vou pressionar a tecla Ctrl, manter ela pressionada e vou apertar a seta para baixo. Descendo mais uma vez, já pulou para onde estávamos buscando a célula vazia. Por quê? Esse Ctrl seta ele vai navegar
do início ao fim de um intervalo de dados, ou até que encontre uma célula nesse contexto que não possui valor. Então, novamente, vamos testar. Selecionei aqui o título, por exemplo, pontuação, pressionando Ctrl e a seta para baixo, ele veio até a linha 89. Parou aqui, pois na linha 90 não há valores. Então, novamente, poderia descer com a seta para baixo. Se novamente eu segurar a tecla Ctrl, vou apertar para baixo uma vez, ele veio para cá. Só apertar para baixo, ainda pressionando Ctrl. Apertei para baixo, novamente desceu e parou, onde acabou o intervalo de dados. Então, dessa forma, é possível navegar de forma mais eficiente dentro dessa coluna da tabela. Então, já aprendemos a navegar de forma eficiente para encontrar células que estão com o seu valor, com o seu conteúdo vazio, a preencher. Aplicamos a formatação condicional, quando ela está ou não preenchida, recebem estilos diferentes. E agora, para finalizar, vamos contabilizar quantas ainda faltam a preencher, quantas não possuem conteúdo. E para isso, podemos utilizar a função, então, igual a contar.vazio, que vai retornar o número de valores vazios. Então, seleciono a função, e agora vamos basicamente indicar o intervalo que queremos analisar. Então, o nosso intervalo era da coluna B na linha 2, 2 pontos, até, ainda na coluna B, na linha 501. Fechando parênteses, apertando Enter. Muito bem, então está analisando de B2 até lá no final, até aqui na 501. Então, de B2 até 501. Esse é o nosso intervalo que está sendo analisado. E agora vamos novamente utilizar aquele atalho para navegar mais rapidamente dentro da coluna. Então, segurando Ctrl, vou apertar para baixo e para baixo. Já encontramos aqui um intervalo, vou preencher com qualquer valor. E vamos fazer isso para os demais. Então, novamente Ctrl para baixo. Vou preenchendo aqui. E muito bem, agora todos foram preenchidos. Se retornarmos para o topo da tabela, e novamente utilizei um atalho, né? Então, selecionei aqui, novamente segurando a tecla Ctrl e apertando a seta para cima, subiu lá para o topo da tabela, e agora sim, a preencher 0. Assim como se, por exemplo, fosse apagando aqui, dinamicamente, seria contabilizado as células com o valor vazio e aplicada a formatação condicional. Porém, agora, a princípio, temos todas as linhas com valores, não ficou nada vazio. Então a tabela estaria teoricamente completa, foi feita uma revisão de uma forma ágil. E por hoje é isso. Aprendemos como verificar dados vazios em uma coluna de uma tabela, além de aplicar uma formatação condicional e também contabilizar quantas células estão vazias ou quantas estão ainda a preencher. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.